conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Tanto tempo, nem sei mais como é que funciona. Conseguiu. Deixa-me, em primeiro lugar, registrar aqui e agradecer a presença da Rita de Cássia. Prazer ter você aqui com a gente, Rita. A Rita, ela é ouvinte da Novo Tempo e pela primeira vez vem à Igreja Adventista, Rita? Não, eu já... Está me ouvindo? Uhum. Aqui você tem problema auditivo. Eu já fui na primeira, ali no centro, Sim. mas eu fui só uma vez, mas veio a pandemia e aí eu não pude voltar. Eu moro aqui pertinho. Então, aqui é o seu lugar, Rita, com a gente aqui, viu? É um prazer ter você conosco. Muito obrigada. Eu não posso deixar de mencionar as palavras do Michael, dizendo da emoção de estar novamente na casa do Senhor. Eu acho que essa emoção, e ele disse na oração, ela alcança a todos nós. Foram quase 5 meses
quase 6, estamos em setembro, isso, quase 6 meses adorando de uma forma diferente, experimentando o novo normal. Nestes 6 meses vivenciamos muitas coisas. Eu quero declarar aqui a minha gratidão ao Genildo, como pastor da igreja. Eu pude observar a dedicação desse homem de Deus. Ele não precisava vir, eu até falei com ele que não o fizesse, que buscasse auxílio meu e do pastor Gabriel para estar aqui nos plantões aos sábados, mas ele nem um sábado nos solicitou. Esteve em todos os sábados aqui, recebendo os irmãos que vinham trazer o quilo do amor, recebendo os irmãos que vinham trazer os dízimos e as ofertas, recebendo os irmãos que vinham buscar uma oração. O Genildo aqui esteve. A igreja fechada, mas o coração dele aberto. Obrigado, Genildo. Deus o abençoe. Você que vai me ouvir, você que vai me ouvir pelo Facebook, alguns irmãos não puderam estar aqui, vão assistir esse culto pelo Facebook. Deixa-me dizer que eu tenho certeza, a bênção de Deus te alcança. Mesmo na rede social, mesmo assistindo o culto, participando dele de maneira impessoal, que às vezes a rede social mas há uma bênção reservada para aqueles que, na medida do possível, buscam ao Senhor. E eu escolhi hoje o Salmo 137. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 137. Os Salmos, eles são expressões, declarações, reflexo dos momentos vividos pelos salmistas ou pelo povo. E eu acho muito oportuno a gente voltar ao Salmo 137. A Bíblia está aberta nele? Então fique em pé. Vamos fazer a nossa declaração à Bíblia? Eu falo, você repete. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso hoje me proponho a ser tocado, moldado, transformado segundo a eterna palavra de Deus. A Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Eu faço a escolha. Feche os olhos, oremos. Eterno, a tua palavra está aberta, e quando isso acontece, o Senhor nos fala e nós ouvimos a tua voz. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para que o nosso ouvido de fato esteja aberto a ouvir o que o Senhor nos deseja falar. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que compreendamos a tua vontade. E mais que isso, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que tomemos a decisão de aplicar os teus conselhos à nossa vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Este salmo ele foi produzido, nitidamente a gente compreende, pelos habitantes de Jerusalém que estavam exilados em Babilônia. O salmo é muito claro. Ele é um salmo de depressão, de tristeza. Ele é um salmo que indica a esperança perdida.
Você sabe, os babilônios, eles invadiram Jerusalém como resultado da atuação do povo de Deus em relação às coisas espirituais. Israel havia fracassado no propósito de Deus de fazer dele uma nação modelo, uma nação exemplo, uma nação que exaltasse o nome de Deus. E o auge, o clímax disso se deu quando o rei Ezequias recebeu uma comitiva de Babilônia, que foi visitar Jerusalém. Chegando lá, o rei se empolgou, mostrou a grandeza do reino dele e esqueceu de falar de Deus. Esqueceu de dizer que tudo aquilo era resultado de uma aliança feita com o patriarca Abraão e repetida através dos séculos, chegando até o tempo dele. Ele se preocupou em mostrar a grandeza do reino terrestre e não se ocupou em mostrar a grandeza do reino eterno, a soberania daquele que era a razão pela qual eles eram fortes, influentes. Logo que a comitiva de Babilônia voltou, o profeta chega para ele e anuncia o desagrado de Deus. Mas era um homem de Deus, Deus então resolveu poupar aquele homem de Deus de sofrer o revés que ele havia feito com que a taça da ira de Deus se enchesse. Não era ele apenas o culpado, mas ele, como o chefe, o líder, ele não poderia ter cometido tal ato falho. Esquecer de Deus no momento em que uma nação que estava emergindo para governar o mundo, para reinar soberanamente no mundo, teve a oportunidade de saber sobre esse Deus. Pois bem, anos se passaram e finalmente a gente vai chamar de maldição de Deus se cumpriu. Na verdade, não é maldição de Deus, a gente não pode dizer isso nunca. Na verdade, as consequências das escolhas equivocadas do povo redundaram na perda do privilégio de serem livres e foram subjugados. E agora eles estão em Babilônia, e eu vou ler o Salmo 137 a partir do verso 1. Diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, lembrando de Sião. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras, nos galhos dos salgueiros. E para aumentar a nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós canções de Sião. Mas como? Como cantar as canções dedicadas ao Senhor numa terra estranha, onde os homens nos maltratavam e castigavam? Que a minha mão direita se atrofie, seja incapaz de tocar a harpa, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Se não preferir Jerusalém a tudo que mais me alegra, quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. Ó Senhor, não deixe passar sem castigo a maldade dos edomitas que atacaram Jerusalém, depois que a cidade foi destruída pelos exércitos de Babilônia, dizendo: vamos arrasar tudo que sobrou, até os alicerces. E você, filha da Babilônia, será completamente destruída. Bendito aquele que vingar as horríveis maldades que você cometeu contra Israel. Bendito seja aquele que atacar as pequenas cidades em volta de Babilônia
e destruir todas elas. Bem, irmãos, este é o Salmo. Um salmo de lamento. Lembro, o povo estava estabelecido em Israel para ser bênção, mas falhou e por isso veio o cativeiro. No cativeiro, eles viveram tempos de aflição. Demonstraram fé, porque a profecia indicava retorno e restauração. Mas, enquanto estavam lá, passando pelo sofrimento, pela angústia, o que se esperava deles, muitos deles não conseguiam, em terra estranha, fazer. Eu disse a vocês que a razão pela qual Israel se tornou cativo de Babilônia foi porque o povo falhou em cumprir o propósito de ser luz, de anunciar que Deus era Senhor. Eles não precisavam ir para o cativeiro para que os babilônios pudessem saber sobre Deus. Eles poderiam ser instrumentos, mensageiros, proclamadores da soberania de Deus, mesmo sem ser cativos de Babilônia. Mas porque falharam, Deus precisou usar outro instrumento, outro elemento, para que eles pudessem saber quem era o regente do universo, para que os babilônios pudessem saber disso. E lá eles foram. E entre os exilados em Babilônia, nós encontramos alguns que se destacaram na fidelidade a Deus. A gente fala muito de Daniel, dos amigos deles, mas há muitos outros que não são citados nominalmente nas Escrituras. Muitos que mantiveram a fé. Todavia, alguns dizem que esse salmo foi feito depois que eles retornaram, eles contando a história. Quer estejam contando a história de como eles estiveram no cativeiro, ou quer tenha sido composto esse salmo em meio ao cativeiro, a verdade é que muitos escravos não conseguiam divisar uma sorte melhor. Eles olhavam para Jerusalém, ao lado de Jerusalém, e sofriam. E o sofrimento os paralisava, a ponto de eles pendurarem os instrumentos musicais nos carvalhos, às margens dos rios de Babilônia, o principal dele, o Eufrates. Eles penduravam e, desanimados, em depressão, eles diziam aos que pediam que eles cantassem: não podemos. Como podemos nós cantar os hinos de Sião em terra estranha, escravos de vocês? Não podemos cantar. E ora, irmãos, olha que era o que Deus queria que eles fizessem. Que mesmo em meio ao sofrimento e à dor, eles pudessem ter um cântico no coração. E através desse cântico, exaltar o nome de Deus. Apresentar Deus para os seus algozes. Mostrar a eles que Deus iria, no tempo certo, reparar e fazer com que eles pudessem ter de volta a alegria e a liberdade. Mas eles não cantavam. Chega o dia da restauração, e agora o Salmo 126, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 126. Eu vou ler o Salmo 126, também são poucos versos. Este salmo é atribuído, é dito que ele é o contraponto do Salmo 137. Embora alguns teólogos neguem isso, mas o Salmo nos dá a entender que sim. Se no Salmo 137 eles estavam tristes, deprimidos, sem esperança, no Salmo 126 é um momento de felicidade, de alegria, de renovação da esperança. Deixa-me ler o Salmo. Quando o Senhor, verso 1,
libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria, e muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enche os riachos secos do deserto. Quem planta a semente chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de semente chorando, enquanto lança a semente, voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Agora eles estão felizes, alegres, e mencionam o deserto, as corredeiras do Negev. Eu tive a oportunidade de estar nas corredeiras do Negev na ocasião de inverno, e é incrível. É um deserto, né? E forma muitos sulcos nos morros, né? E quando chove, aquilo forma verdadeiras corredeiras, cachoeiras, quedas d'água, e aquilo impacta eles. Eles vivem esperando o tempo da chuva para que possam ver a vida florescer. Lá no exílio, eles não tinham expectativa, mas mantinham a esperança de retornar à alegria. No sofrimento, alguns deles fracassaram em exaltar o nome de Deus, mas não perderam a fé. E eu quero chamar você a algumas reflexões nesta manhã. Reflexões importantes. Eles, embora percebessem o cuidado de Deus, pareciam não reagir favoravelmente a isso. Eles pareciam não acreditar que experimentariam a alegria de retornar à terra. Eles eram gratos a Deus apenas com festas que satisfaziam os desejos momentâneos. As atitudes deles nem sempre a Deus honravam. Por que faziam isso? Porque falhos, errantes e haviam quebrado a aliança com Deus, eles sofriam por causa do pecado deles. E não souberam, lá no cativeiro, agir ou reagir a uma ação de Deus. A ação de Deus foi permitir que eles fossem levados cativos, a fim de que eles pudessem acordar para o fato de que eram nação escolhida, era povo santo, sacerdócio eleito de Deus, sacerdócio exclusivo de Deus, para proclamar que Deus é o Senhor. Eles foram deixados por Deus no cativeiro para que pudessem despertar para quem eles eram. Mas fracassaram. A grande maioria fracassou. Quais as lições que a gente tira? E por que eu escolhi voltar a este Salmo 137 e fazer a ligação com o Salmo 126? Porque nós estamos retornando de um cativeiro chamado pandemia. Estamos retornando. E é engraçado, irmãos, que é exemplo do que aconteceu lá nos dias de Israel, também acontece conosco. Os Neemias são suscitados para reconstruir o templo, se não físico, mas a unidade da igreja. E aparecem os Sambalates, aparecem os Zorobabéis, os Tobias, aparecem aqueles que são do contra. Deus está chamando e alguns dentre o povo estão refugando, estão
demonstrando falta de fé. Nós não podemos, enquanto igreja, desobedecer às leis civis, desde que estas estejam de acordo com as leis de Deus. Por isso nós estivemos com o templo fechado. Por isso estamos de máscara. Por isso vamos manter o isolamento social, a distância. Por isso vamos seguir os protocolos que temos que seguir, porque estes estão de acordo, não estão indo contra a palavra de Deus. Nós não podemos, enquanto igreja, fugir da premissa de que se nós obedecemos às nossas leis aqui civis, humanas, nós estamos nos habilitando a obedecer às leis do céu. Uma coisa puxa a outra. Mas a verdade, irmãos, é que durante esse tempo, esses quase 6 meses, eu percebi o repetir da história de Israel. Eu percebi que no cativeiro da pandemia, haviam aqueles que não se curvaram aos deuses desse tempo e preferiram proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Preferiram se manter fiéis. Preferiram viver a alegria do Evangelho, ainda que na tristeza de não poder reunir com os irmãos para a adoração. Mas eu encontrei também aqueles cidadãos de Sião que colocaram suas harpas nos carvalhos deste tempo, as penduraram e preferiram lamentar a sorte ou o azar, se assim preferirem. E não tinham coragem de cantar os hinos de Sião, não conseguiam olhar para Jerusalém, porque estavam absortos em seu momento de dor e tristeza, de isolamento e dúvida, incerteza. A história se repete. Muitos chorando. Mas eu preciso ser honesto, que eu vi, de fato, muitos alegres, filhos de Jerusalém, destemidos, fiéis, como Daniel, que não se permitiram estar assentado às margens dos rios de Babilônia e a lamentar a sorte, enquanto no cativeiro da pandemia não ficaram de braços cruzados. Foram fiéis no testemunho, foram fiéis na missão, foram fiéis nos dízimos, foram fiéis nas ofertas, foram fiéis no amor, que segundo a profecia do próprio Cristo, no final dos tempos, há de se esfriar. Agora nós estamos de volta a Jerusalém. Os que estavam sentados às margens do rio de Babilônia e os que não se permitiram ficar prisioneiros do cativeiro chamado pandemia. E mesmo em situação adversa, deram bom testemunho da confiança e cantaram os hinos de Sião. Estamos de volta. Como sempre, na história que se repete, há 2 grupos. Nós estamos de volta. Mas nós temos 2 grupos. Nós temos o grupo daqueles que perderam a oportunidade de experimentar na adversidade a bênção da presença de Deus na vida. E nós temos o grupo daqueles que, ainda que na adversidade, ainda que correndo os riscos que esse tempo impõe, que essa pandemia impôs, das mãos de Jesus decidiram não largar. Esses 2 grupos estão aqui. E esse segundo grupo, como o monte de Sião que nunca se abala, esse grupo também permanece firme e cumpre o propósito para o qual está comissionado. E o grupo dos que lamentam a sorte vai permanecer paralisado, de braços cruzados, sem ânimo para cantar os hinos de Sião. A pergunta que você tem que responder nesta manhã, a pergunta que você que me ouve aí através do Facebook precisa responder: em qual grupo você está?
No grupo daqueles que se assentam às margens do rio de Babilônia, aqueles que se assentam às margens da pandemia e chora, e lamenta, e não vê esperança, e sofre? Ou você quer estar no grupo daqueles que não se permite cruzar os braços e ficar com as mãos algemadas nesse cativeiro, prisioneiro das circunstâncias? No grupo daqueles que, em alto e bom som, entoam os hinos de Sião, ainda que em terra estranha, ainda que em meio à pandemia. Saibam, irmãos, saibam, a gente não terminou a pandemia, mas depois dessa, outra virá. E outra, e outra. E a profecia bíblica, ela nos deixa claro de que um dia esse mundo irá ao caos total. Antes que Jesus intervenha na segunda vinda. Bem, a verdade é, nós tivemos uma boa oportunidade para experimentar como devemos reagir em meio às profecias que estão aí por vir. Deus nos deu um treinamento. Deus nos deu a oportunidade de viver a fé, ainda que sem tempo. E nós sabemos, vai chegar o dia em que não ainda haverá tempo mesmo. Nós tivemos essa oportunidade, um treinamento. E você aproveitou? Você treinou? Você aprendeu? Você entendeu o que Deus quer para a sua vida? Aqueles que o amam, irmãos, aqueles a quem Deus tem preparado bênçãos sem medida, aqueles a quem Deus espera dar o bem-estar, servo bom e fiel, a palavra a mão estendida, aquele que, em meio ao sofrimento, aquele que suportou as dores de qualquer pandemia, esse, quando retornar a Jerusalém, sabe, irmãos, quando a gente está falando de Jerusalém, nós precisamos entender que a nossa Jerusalém, ela é celeste. Então é de bom ouvir, lembrar a você que Deus deu a mim e a você uma segunda chance. Assim como deu a eles lá, por ocasião do cativeiro babilônico. Uma segunda chance para que pudessem mudar a história. E nós podemos olhar a história e perceber que eles não aproveitaram a segunda chance. Eles fracassaram. E o fracasso deles culminou por ocasião da vinda de Jesus, quando rejeitaram o Emanuel prometido. Eles poderiam ter mudado a história, mas não o fizeram enquanto povo. E a aplicação é simples para nós hoje. Nós estamos saindo do cativeiro da pandemia, precisamos sair também do cativeiro do pecado. Não temos o direito de repetir o fracasso de Israel, porque nós conhecemos a história, porque nós sabemos que aquele que nos prometeu, ele vai cumprir a promessa e nos dar um final feliz. A palavra dele é certa. Logo estaremos em Jerusalém, na Sião eterna. Em qual grupo você quer estar? A mim só resta te chamar a cantar os hinos de Sião, ainda que estejamos em terra estranha, pois aquele que há de vir, virá. Em qual grupo você quer estar? No grupo dos que preferiam ficar assentados às margens do rio em Babilônia? No grupo daqueles que vão usar a pandemia como desculpa para permanecerem afastados do Senhor? Ou você quer estar no grupo daqueles que não deixam as harpas penduradas? A tua escolha hoje determinará em qual grupo você vai estar no dia do retorno de Jesus a este mundo. Eu quero convidar você a cantar comigo
o hino de número 570. Ele fala que nós temos ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Sabe, irmãos, nós podemos ouvir as vozes de anjos que entoam louvor ao Senhor. Já podemos ouvir. Ou nós podemos preferir deixar os nossos instrumentos parados. Nesta manhã, você precisa decidir de que lado você vai estar quando Jesus retornar. Se você decidir, se você quiser estar do lado daqueles que receberão a coroa da glória, entenda uma coisa: não há espaço para a tristeza, não há espaço para abandono da fé, para vacilos. Não há espaço para cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Se você tropeçar, entenda, isso é humano. Mas aquele que há de vir e que virá, ele é divino e ele pode estender a mão a você. E é assim que você deve seguir. Se um dia você não sentir vontade de cantar os hinos de Sião, cante assim mesmo. Cante até você sentir a vontade, porque não há espaço em Sião para aqueles que não têm prazer em cantar os hinos de Sião. Vamos cantar desta terra linda e encantada. Vamos cantar do lugar onde a felicidade é total. Vamos cantar do desejo de estar em Sião. E que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Se aqueles que lamentam a escravidão da pandemia e não conseguem cantar os hinos de Sião, se eles estão em má situação, aqueles que se alegram por retornar a Jerusalém, mas não sonham com as moradas eternas, não estão em situação melhor. De nada adianta nos alegrarmos de retornarmos a Jerusalém, se o nosso desejo não for cantar os hinos em Sião. Pense nisto. Oremos. Eterno, nosso Deus, estamos felizes porque retornamos aos cultos. Estamos felizes porque o Senhor cuidou de nós. Estamos felizes porque podemos prosseguir a nossa jornada. Mas, Senhor, entendemos que ela será vã se nós pendurarmos as nossas harpas e não cantarmos os hinos de Sião, seja em meio a dores e sofrimento, seja em situação favorável. Nós queremos cantar, mas nós não queremos cantar só por cantar. Nós queremos que o nosso canto seja a expressão do nosso desejo, do nosso sentimento, do nosso sonho de estar com o nosso Jesus na Jerusalém celeste. Pai eterno, ao sairmos daqui, nos conceda a compreensão de que o Senhor tem interesse em nossa salvação e de que nós podemos caminhar de mãos dadas com Jesus até aquele dia glorioso, quando das mãos dele formos receber a nossa coroa da glória. Abençoa-nos, guarda-nos, não apenas a nós, mas a cada um dos nossos queridos que sequer puderam estar aqui. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, seguindo os protocolos, eu não vou ficar cumprimentando, nós não devemos nos cumprimentar, especialmente com toques físicos. Um bom dia a todos. Jesus.